Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre o existencialismo e nós vamos também compreender um pouquinho sobre a influência de uma doutrina que teve impacto na conformação das filosofias existencialistas do período do século XX. A fenomenologia é uma doutrina criada pelo filósofo alemão Edmund Husserl no início do século XX. Ela primeiramente surgiu na atmosfera da matemática, porque ele era um matemático. Depois ela se expandiu para a psicologia, para a filosofia, e acabou desembocando nas preocupações dos filósofos existencialistas, que ela foi uma doutrina que teve grande impacto na conformação das filosofias existencialistas. Tanto que o primeiro pensador existencialista, o Heidegger, ele teve influência do Edmund Husserl. Então, assim, quando eu falo sobre fenomenologia, eu vou entender que é uma ciência conhecida como a ciência dos fenômenos. É aquilo, né? A referência é algo que se mostra, algo que aparece. Então, para entender tudo isso, nós vamos entender que é uma coisa que acontece, certo? São os fenômenos do mundo, o que vem até, o que aparece, o que se mostra para a nossa consciência. Então, Kant já dizia que podemos considerar aquilo que está dentro da nossa consciência, aquilo que possa ser apreendido pelos nossos sentidos, que são os fenômenos, aquilo que está fora e aquilo também que não poderia ser apreendido pelos sentidos. Então, quando eu me refiro à ciência dos fenômenos, eu vou entender também o que é o fenômeno. Enfim, mas o que é o fenômeno? O fenômeno é as coisas que nós observamos, o que nós sentimos, o que nós vemos, tudo que de fato é apreendido pelos nossos sentidos. Então, quando você observa, por exemplo, uma parede, você vai observar aquela parede. Isso é uma forma de perceber o que está à sua volta, não é isso? Aquela parede, a cor dela, se ela é reta, quais são as formas que aquela parede vai ter, né? Outra coisa também, quando você vai perceber uma comida, né? E você vai olhar para a comida, a cor dela, você vai sentir o cheiro da comida, né? Você vai experimentar o sabor daquela comida, você vai sentir o cheiro das coisas, né? O cheiro do ambiente também. Então, tudo isso que é observável, que é sentido, que é experimentado e que nós vemos, eles são conhecidos como os fenômenos. Então, tudo que aprendemos pelos sentidos tem a ver com os fenômenos, certo? Então, segundo Husserl, o fenômeno possui em si uma aparição. É a forma como vem do exterior para a nossa mente, certo? O que nós vamos aprendendo, o que nós vamos tendo conhecimento sobre as coisas, sobre os fenômenos, é justamente conhecido como uma aparição. É a forma como os sentidos vai aprendendo aquilo. Mas também tem coisas que nós não conseguimos aprender pelos sentidos, né? Exemplo é você olhar para uma pessoa, eu estou de frente para outra pessoa e aí eu vou conseguir perceber quem ela é, a essência dela, né? Você não vai conseguir perceber isso olhando para aquela pessoa, né? Você vai aprendendo a conhecer aquela pessoa com o tempo, né? Então, assim, existem coisas que os sentidos não apreendem, de fato, só em olhar e observar. Certo? É justamente quando você olha para outra pessoa, você não consegue observar a essência e perceber quem é ela no mundo, certo? E isso é uma coisa que não é aprendida pelos sentidos. Quando eu falo de fenomenologia, eu me refiro ao Edmund Husserl, que é o criador dessa doutrina. Ele era um filósofo e matemático que passou a entender o mundo como um fenômeno. Então, para ele, era necessário ver o mundo como algo a ser desvelado, algo a ser revelado. Um exemplo bem prático é que um cientista, por exemplo, ele descobre algo, né, por meio dos sentidos. Um exemplo, através da experimentação, ele encontra a cura de uma doença. Então, ele desvelou, ele encontrou um fenômeno, ele utilizou dos sentidos para encontrar algo. Então, quando nós descobrimos, quando nós aprendemos algo, o mundo passa a ser revelado, o mundo passa a ser um fenômeno para nós. E aí tem outra teoria também, outro termo que ele utiliza, que é a consciência de algo. O Husserl, ele diz que tudo que nós fazemos, nós estamos utilizando da consciência.
Um exemplo bem prático. Agora, nesse momento vocês estão assistindo essa aula, né? Ouvindo essa aula, vendo esse slide. E aí, assistindo essa aula, vocês estão tendo a consciência do assunto. Vocês estão tendo conhecimento sobre esse assunto. Vocês estão ouvindo a minha voz, a minha explicação. Então, vocês estão tendo, nesse momento, a consciência de algo. Essa consciência, ela pode ser algo mutável, tá? A nossa consciência, ela tá sempre em transformação, ela tá sempre mudando, né? De acordo com o período que nós estamos vivenciando. Então, a nossa consciência, ela se adapta muito aos fenômenos, né? Às coisas que nós vivenciamos, às coisas que nós experimentamos, às coisas que nós observamos, certo? Outro termo que se associa à consciência é que a consciência ela é algo intencional. É o modo de agir da consciência, certo? Essa intencionalidade. É quando, por exemplo, você pega um livro para ler, certo? Você teve a intenção de pegar aquele livro, de ler aquele livro. Foi algo que você quis, foi uma coisa intencional. Quando você vai observar algo, por exemplo, o movimento do carro, você está olhando aquele carro passando, é uma coisa que você quis. É intencional, você está querendo aquilo. Quando você vai para a praia, né? Então, quando você vai para a praia, você passa a observar o mar, aquele movimento das ondas e tal. Então, foi algo intencional. Então, quando eu digo que a consciência é algo intencional, a intencionalidade, é quando eu me refiro ao modo de agir da nossa consciência. É quando você observa algo, você optou por aquele algo, certo? Então, você teve uma intencionalidade sobre isso. Você aprendeu sobre o mundo, você teve um conhecimento sobre o mundo de uma forma intencional. Existe também, nesse conceito de consciência, o conceito de atemporalidade, uma coisa atemporal. Quando nos referimos à consciência mutável, que ela se adapta aos meios, nós podemos perceber que, de acordo com o que nós vamos vivenciando, vamos experimentando, a consciência ela vai mudando, ela vai transformando. Um exemplo para vocês. No tempo que nossos avós namoravam, existia uma forma de comportamento e uma forma de pensar sobre o namoro, certo? De estar sentado ali, um perto do outro, pegando na mão, né? Então, existia um comportamento e existia uma forma de se pensar sobre o namoro naquele período. Hoje, no século XXI, é diferente, né? A forma de se pensar sobre o namoro é muito diferente. Então, a consciência, ela se adapta aos meios que ela está vivenciando, aos fenômenos do mundo, certo? Então, assim, depois dessa explicação da fenomenologia, que é a ciência dos fenômenos, nós vamos compreender um pouquinho desse pensador, que é o Martin Heidegger, que ele é um filósofo alemão, que teve grande influência do Russell, né? O cientista da fenomenologia. E aí ele teve uma influência muito grande dessa ciência dos fenômenos. E aí ele também teve uma grande influência sobre o pensamento, né? Também pelo pensamento de Nietzsche. Ele também teve estudos sobre os pensadores clássicos lá da antiguidade grega. Ele voltou a princípios metafísicos, tá? Entendeu o ser através, né, da ontologia. Então ele é o filósofo da ontologia. E é isso que nós vamos compreender sobre a sua teoria. Entender o ser na sua existência, tá certo? O Heidegger, ele é um filósofo alemão, nascido em 1889. Ele pretendia ser um padre e chegou até a cursar seminário. Mas em 1911, mais ou menos, ele se interessou por matemática e filosofia. Ele estudou na Universidade de Friburgo, na Alemanha, e foi discípulo de Russell, do cientista dos fenômenos, né, da fenomenologia. Ele concluiu o doutorado em filosofia e passou a exercer a função de professor universitário. Mas a grande polêmica sobre o Heidegger, né, por ser um filósofo, é que ele foi adepto, né, ele aderiu ao nazismo. Ele defendeu a supremacia da raça ariana e negou os ideais democráticos do período, né? Então, assim, foi uma grande polêmica sobre esse pensador. Mas, assim, dentro desse contexto de compreender sobre o Heidegger, né, ele foi o filósofo da ontologia, tá? Ele foi um filósofo que quis compreender e se preocupou com a questão do ser, né? A obra mais importante dele é conhecida como O Ser e o Tempo. Partindo da sua obra mais importante, que foi O Ser e o Tempo, ele passou a examinar o sentido do ser
iniciando pelo ser que nós somos e o questionamento. O ser é o ser dos entes em geral, e a partir disso daí ele passou a pensar no ser como substância, entender a sua essência, certo? A essência desse ser. Então, para Haydn, somente o ser humano poderia perguntar quem era o ser metafísico, né? Como nós compreendemos. Quando nós nos referimos na metafísica, vocês sabem que na metafísica coloca tudo que existe, tudo que é. Então, quando eu vou compreender o ser, eu vou entender tudo que está nessa compreensão da nossa volta. Mas para ele vai tentar compreender a essência, a substância do ser. No caso, o ser humano vai buscar essa compreensão, certo? Tanto que começa aí o princípio existencialista dele. E aí ele coloca um termo conhecido como o termo Dasein. Dasein, certo? Dasein, que é um termo alemão que significa ser aí ou ser está aí. Esse ser aí tem significado de existência ou ser está aí, que significa o ser no mundo. Então, segundo Haydn, o homem estar no mundo é o significado do termo ser aí ou ser está aí. O ser aí seria a essência, o ser que se faz, o ser que se constrói. Seria justamente o ser no mundo, que é uma coisa exclusivamente para o ser humano, né? O ser aí é exclusivamente o ser do mundo. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser que tem a racionalidade. Então, para construir esse ser aí, para construir essa essência, nós vivemos, nós experimentamos, nós existimos e estamos fazendo a nossa vida, certo? Então, para Haydn, tem duas percepções de ser aí, de existência, de construir essa essência, que é a existência autêntica e a existência inautêntica, certo? Quando eu me refiro à existência autêntica, eu me refiro à vida que o ser humano tem de forma de reconhecer a possibilidade, né, aos fenômenos, às coisas que nós vivenciamos. É quando ele se reconhece no mundo. Então, quando eu falo vida autêntica, é o momento que o ser humano ele percebe, que ele reconhece, que ele se vê e que ele se reconhece no mundo, certo? Então, por ter uma vida autêntica, o ser humano ele possui o reconhecimento da sua finitude, né? Nós sabemos que temos um processo de evolução, nascemos, evoluímos, e aí o ser humano ele tem esse reconhecimento de finitude, que é justamente a morte. Então, o ser humano ele reconhece quem ele é no mundo, no seu processo de desenvolvimento, até a sua morte. A partir do momento que a morte se torna uma angústia, é o momento que ele passa para a inautêntica, que ele passa a buscar qual é o sentido, né, qual é o reconhecimento dele no mundo, qual é a finitude dele no mundo. Portanto, a vida autêntica, né, a existência autêntica seria o momento que seria o que o ser humano reconhece, a forma como ele se vê no mundo, como ele se percebe no mundo. Então, a partir do momento que ele se angustia, por exemplo, com a sua finitude, ele passa a ter uma vida inautêntica. E por falar em existência inautêntica, a existência inautêntica ela tem 3 elementos, certo? Que é o fato da existência, o desenvolvimento dessa existência e a destruição do ser. O primeiro elemento é o fato de que o homem ele nasce sem saber o motivo, certo? Então, esse seria o fato da existência, que é quando ele está no mundo sem saber o motivo de estar no mundo. O segundo é a tentativa de buscar aquilo que ele ainda não é. Quando ele vai se desenvolvendo, certo? É o desenvolvimento da sua existência. E o terceiro é quando ele fica de frente para outras pessoas, para outros eus, e aí ele torna-se aquilo que ele não é, né? Então, o que os outros querem. Então, essa destruição do eu é quando o ser humano, ele passa por esse processo de estar à frente com outros eus, e ele passa a ser uma pessoa a um ser que ele não é, na verdade, né? Mas sim o que os outros querem, e acaba ficando sem a sua identidade própria. Qual o momento que ele vai despertar disso? É quando ele passa pelo momento de angústia, quando ele fica angustiado de buscar saber quem ele é, querendo se reconhecer no mundo, que é onde ele vai buscar a questão da existência autêntica. E aí, por meio dessa questão da angústia, ele vai ter 2 caminhos. É o caminho da superação, que é justamente quando ele encontra quem ele é no mundo,
certo? Ele se reconhece no mundo, que é o momento que ele encontra com a existência autêntica, quem ele é a identidade dele. Ou ele pode simplesmente não mais questionar e se acostumar com aquela vida, né? E ser aquela pessoa que os outros queiram que ele seja. Então, assim, quando a gente passa por essa questão da existência inautêntica, quando as pessoas passam por isso, ela passa por 3 fases. Que é a questão de não saber quem é, depois vai buscar quem seja essa pessoa no mundo. E aí, a partir dos outros, que é a destruição do eu, você vai se tornar alguém que você não é, que é a perca da identidade própria. E aí você pode se acomodar, né? Vai parar de se questionar e se acomodar com aquilo e continuar com aquela angústia, né? Então, assim, é isso que ele vai colocar sobre o ser, né? No sentido da sua existência, que existe a existência autêntica e a existência inautêntica, certo?